BHT, Body Hair Transplant. Esse é o assunto sobre o qual eu tenho mais recebido dúvidas nas últimas 2 semanas e resolvi fazer toda uma coletânea dessas dúvidas para fazer um vídeo definitivo, de uma vez por todas, esclarecendo tudo sobre o BHT. Então vamos lá, para quem não está afeito ao termo BHT, Body Hair Transplant, na verdade é um procedimento que é você pegar pelos, raízes capilares, unidades foliculares de outras partes do corpo, sem ser da cabeça, para tratar a calvície. Então isso é utilizado principalmente quando a gente tem uma calvície extensa e uma área doadora da cabeça que não é suficiente para a gente cobrir a calvície toda ou pelo menos dar um alívio de forma bem significativa. Porém, o Body Hair Transplant, BHT, não é sempre a solução do problema, tá? E muitas vezes a gente tem algumas questões para não indicar o BHT. Então vamos lá. Primeiro, os benefícios, tá? Então o benefício, como eu já falei no início, é a gente ter uma área doadora extra para tratar a calvície. Por esse ponto de vista, ó, excelente, muito bom BHT. Porém, não é sempre que a gente pode lançar a mão. E por que não? Primeiro, porque o BHT, os pelos corporais, a técnica BHT, ela não gera uma quantidade tão abundante assim como as pessoas pensam. As pessoas pensam, poxa, eu tenho bastante barba, eu tenho bastante pelo no tórax, logo eu tenho uma área doadora infinita e vou poder restaurar qualquer tipo de calvície. E não é bem assim. Mesmo pessoas que têm a barba cheia, que têm muito pelo no tórax, essas regiões, se a gente for comparar com a cabeça, ela tem uma densidade bem menor. Densidade, leia-se quantidade de raízes de cabelo por centímetro quadrado de pele. Então, se eu for medir a densidade da região da barba, ela é sempre muito menor que a cabeça e a do tórax ainda normalmente é bem menor que a da barba. Tá? Então, mesmo pessoas que são muito peludas no corpo, muito barbudas, elas não têm aqui uma área doadora tão abundante assim. Depois tem a questão da qualidade da raiz. Quem me acompanha há algum tempo sabe que nós temos 4 tipos de raízes diferentes na cabeça, todos nós, seres humanos. A gente tem raízes com 1 fio, com 2 fios, com 3 fios e com 4 fios. Tá? Então, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, nosso cabelo não cresce fio a fio, e sim raiz a raiz, que pode ter de 1 a 4 fios. Quando a gente fala dos pelos corporais, tanto barba quanto tórax, a imensa maioria das raízes ou unidades foliculares tem apenas 1 pelo. Ou seja, cada raiz tem uma capacidade de cobertura menor do que uma raiz de 4 pelos. Tá? Então, por exemplo, se eu usar 100 raízes da barba e 100 raízes da cabeça com múltiplos fios, essas 100 raízes da cabeça vão dar uma densidade, uma cobertura capilar muito melhor. E também tem a questão do tipo de pelo. Muito frequentemente, as pessoas têm pelos da barba e do tórax diferentes dos pelos da cabeça. Normalmente os pelos do corpo, eles são mais grossos, mais brutos, mais crespos. E com frequência esse tipo de pelo é diferente do da cabeça. Então quando a gente mistura aqui, fica estranho o resultado, não fica natural, fica nítido que tem alguma coisa diferente ali. Então não é qualquer paciente que pode receber pelos corporais na cabeça. Mesmo o que tem o pelo parecido, né, pessoas que têm o cabelo mais grosso e mais crespo, a gente nunca usa pelos corporais para refazer a linha frontal, porque senão é muito nítido ali que o pelo é diferente, mesmo sendo parecido, eles ficam diferentes e fica artificial, fica estranho. Então tudo isso converge para a gente ter realmente poucos casos que o pelo corporal realmente faz a diferença no transplante. Eu vejo sendo divulgado como o pelo corporal, né, o BHT sendo a solução do problema sempre para ser usado em todos os pacientes que precisam de muito cabelo, e não é bem assim.
mesmo a gente dando uma quantidade maior de pelos, pelos corporais, nem sempre o resultado é agradável e natural, que é a nossa principal prioridade. São os resultados serem 100% naturais. Sem contar com alguns outros inconvenientes mais técnicos. Vamos lá. Quando a gente usa a barba como área doadora, a gente só pode pegar essa área da barba aqui debaixo do pescoço, na papada, porque senão geramos sequela na barba da pessoa. A pessoa, se um dia quiser usar barba, a gente pegar daqui da bochecha ou do queixo, elas vão ficar sem barba, porque não esqueçam que as raízes que a gente usa, elas saem daqui para virem para cá, elas deixam de existir aqui, elas não se refazem. Então a gente só pode usar de um lugar que não vai fazer falta esteticamente falando. Então, mesmo a pessoa tendo muita densidade na barba, a gente só pode usar essa pequena região aqui, e mesmo assim a gente não pode tirar 100%. Depois, mesmo muito discretas as cicatrizes da extração, fica cicatriz pontiforme na área que a gente tirou. Então, se a gente tirar aqui do meio do rosto, vai ter cicatriz aqui visível, enquanto que aqui fica mais disfarçado. Enquanto que no tórax, a gente tem uma área extensa de pelos, que para a gente tirar também, a gente tem que fazer anestesia nessa região, uma anestesia numa área muito extensa, numa área bem dolorosa, que é o tórax. A gente precisa fazer uma anestesia caprichada. Isso também faz com que aumente o risco da cirurgia, faz com que aumente o tempo da cirurgia. Tá? Então, todos esses componentes têm que ser pesados na hora de a gente fazer a programação do BHT. Tempo cirúrgico, quantidade de anestésico e principalmente o real benefício dessa história. Tá? Então, quando as pessoas me perguntam se eu faço BHT, sim, eu faço. Acho uma excelente técnica, mas não é para todo mundo. São pacientes que têm que ser bem indicados, bem triados e bem informados a respeito do que é o procedimento. Isso sem a gente contar com uma outra questão estética, que é que o pelo corporal ele tem um crescimento limitado. Por exemplo, o pelo do tórax ele vai crescer até um determinado comprimento. Mesmo que você nunca apare o pelo do tórax, ele não vai ficar mais comprido do que aquilo, diferente do pelo da cabeça. Então, dependendo do estilo do paciente, ele tem que saber disso, porque pode limitar ele no futuro. Tá? Então, eu acho que eu abrangi todos os aspectos do BHT para vocês entenderem de uma forma definitiva como pensar sobre isso e como encarar quando vocês ouvirem falar em BHT, de filtrar direitinho para saber exatamente do que se trata e quando pode utilizar. Tá? E é claro, tudo isso é tratado na consulta, na consulta de primeira vez, quando é feita toda a avaliação do caso, o que vai ser necessário, o que é possível fazer, a gente também sempre bota na balança o BHT.